Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série de eletrônica analógica relativo à parte de diodos. Hoje a gente vai estar falando de retificadores de onda completa, né? Vou estar tratando duas estruturas que são utilizadas para a retificação de onda completa e vamos tentar analisar um circuito simples utilizando um retificador de onda completa dos dois tipos, o com tap central no transformador e o com ponte retificadora. E vamos tentar analisar uma pequena diferença que existe então na análise quando ela é ideal e quando ela é real. Tá? De novo, estamos baseando no exercício do CEDRA, quinta edição. Nesse caso é o exercício 3.33 e o exercício 3.34, certo? Esses dois exercícios eles tratam de retificadores de onda completa. No exercício 3.33, pede-se para calcular alguns valores aqui, no caso, tensão de pico da saída, qual a fração de ciclo que o diodo conduz e qual a tensão média de saída e qual a corrente média na saída também, considerando uma queda constante no diodo, similar ao último exercício que nós fizemos, no caso com o retificador de meia onda. Eu peço para quem esteja acompanhando esse exercício, tanto 3.33 quanto 3.34, tenha assistido primeiro a parte 1 sobre retificadores, que tratou da retificação de meia onda, porque nós vamos estar usando de alguns resultados que nós derivamos por lá, né? Então eu peço que você assista esse vídeo antes. Bom, no 3.33 utiliza-se um diodo de silício com queda de 0.7, pede-se para calcular os valores. No 3.34 é a mesma coisa, também um diodo de silício, 0.7 de queda, pede-se para calcular alguns valores médio, de pico e tudo mais. Qual a diferença? No 3.33 utiliza um transformador rebaixador de 5:1 com terminal central e um retificador a 2 diodos, né? E no 3.34 se utiliza um transformador abaixador de 10:1 e um retificador a 4 diodos, ou seja, está subentendido que é um retificador em ponte. Bem, vamos fazer um esboço do circuito do exercício 3.33, tá? Vamos simbolizar novamente a rede elétrica, certo? Nesse caso é uma rede de 120 volts, similar ao exercício anterior, valor RMS, 60 Hz. Ok? Essa rede está conectada então no primário de um transformador abaixador. É dito que esse transformador ele tem dois secundários, né? Está subentendido porque ele é um transformador com tomada central, ou TEP central, ou derivação central, né? São termos correspondentes. Quer dizer que se a gente for desenhar o secundário aqui, a gente espera a seguinte configuração. A tomada central do nosso transformador vou simbolizar aqui, né? Então é dois secundários com um ponto comum, né, sendo feito no meio, né, do secundário, tá? Então a gente tem, né, aqui uma tensão do primário, aqui a gente tem uma tensão referente a esse ponto, e aqui a gente tem uma tensão idêntica a essa de cima, só que defasada de 180 graus, porque o ponto está aqui para cima, certo? Então a gente usa esse ponto como referência, que eu vou simbolizar como terra, e colocamos um retificador em cada uma das perninhas do transformador aqui. Essas duas saídas dos retificadores são conectadas juntas e a nossa carga ela está conectada nesse ponto comum entre as duas saídas dos retificadores. Então é como se fossem dois retificadores de meia onda operando a partir de fontes defasadas de 180 graus com relação ao terno, né? Então a gente poderia supor um modelo para o secundário que consiste de duas fontes senoidais
que apontam para cima. Então, os sentidos que ela aponta é para cima, as duas, por causa da regra do ponto. Tá? Então, o que a gente está conectando um retificador é aqui, outro retificador aqui, e isso aqui a gente está chamando de terra. Se a gente chamou esse ponto de terra, quer dizer que essa tensão pode ser representada com essa tensão 180 graus defasada. Né? Então aqui a gente vai ter, né, se esse transformador, como no caso desse problema, é um transformador 5:1, né, a gente vai ter 24 volts RMS aqui e 24 volts RMS aqui, só que defasado de 180 graus com relação a esse cara de cima. Tá? Então esse seria o equivalente do secundário. Né? Duas fontes senoidais apontando para cima. Então, quando você aterra o centro, é como se você tivesse uma fonte senoidal com 180 graus de defasagem nesse ponto aqui, que é o ponto onde vão os retificadores. E aí a gente tem dois retificadores, cada um responsável por meio ciclo da condução do seu sistema. Tá? Então, se aqui é 120, um transformador de 5:1, quer dizer que esse transformador pega 120 e divide por 5. Né? Quer dizer que cada secundário desse aqui é 24 volts RMS. Né? O que difere é a fase. Certo? Então são valores RMS, só lembrando. O caminho de condução das correntes aqui é interessante, né? A gente marcar, vou marcar de azul. Por quê? Porque a gente tem dois caminhos de condução de corrente, um por cada meio ciclo da rede. Então, durante o intervalo do semiciclo positivo, a corrente vai estar seguindo esse trecho aqui e, obviamente, retornando pelo terra. Então, ela retorna por aqui, né? Sempre descendo a carga. Já no semiciclo negativo, ou seja, quando essa tensão está positiva nesse sentido que eu botei aqui, né? Antes ela estava positiva nesse sentido que eu botei, agora ela está negativa, então esse diodo entra em bloqueio. Esse diodo aqui vai entrar em condução, porque essa tensão está positiva. E aí esse secundário vai forçar uma corrente nesse sentido aqui. E ela sobe pelo nó comum entre os dois diodos e novamente desce pela carga. Então, né, retornando pelo terra aqui. Então, uma hora é um diodo que é responsável por fornecer potência à carga, outra hora é outro diodo. Né? Cada meio semiciclo um diodo conduz. Tá? Então, o que a gente está procurando? Nesse caso, a gente não tem nenhum filtro, a gente está procurando valor médio de corrente na carga. Né? Então, isso aqui é a corrente na carga. E a tensão na carga, que também respeita a lei de Ohm. VO. Né? Essa nossa carga é R igual a 1K nesse caso. 1 kΩ. Certo? Então vamos desenhar de novo um esboço do que essas formas de onda aqui se parecem no nosso circuito. Vou chamar isso aqui VS1 e VS2. E aí a gente tem correspondentemente um IS1 e um IS2, que seriam as correntes de cada diodo, né? Ou de cada secundário, já que o secundário está em série com cada diodo respectivo. Então esse é o diodo D2 e esse é o diodo D1. Tá? Vamos esboçar as formas de ondas aqui. O que eu vou esboçar? Primeiramente, a tensão em um dos secundários. Então no secundário superior, VS1, eu vou colocar uma tensão em azul. Tá? Né? Isso então é o VS1 com relação ao terra. Né? Lembrando que eu estou desenhando as tensões referenciadas ao terra. Seria o VS1. Tá? O nosso eixo aqui de novo é um ômega-t igual a θ, de forma que eu posso referenciar isso aqui depois em ângulo. Então, só lembrando aqui que esse é o nosso VS1 e ele está referenciado ao terra do circuito. Né? O terra é a nossa referência aqui para as tensões todas que a gente vai estar desenhando. Né? Esse terra poderia ser simbolizado aqui como sendo esse eixo horizontal. Né? Tensão igual a zero.
Então o VS1 ele é esse cara aqui que eu botei como um seno, né? Se o secundário está virado 180 graus com relação ao terra e tem a mesma tensão aqui, vai ser simplesmente uma senoide defasada de 180 graus, que eu vou simbolizar em vermelho. Então a tensão senoidal do outro secundário seria uma coisa mais ou menos assim. Novamente, isso aqui é só um esboço, né? As amplitudes, né? Não é perfeitamente senoidal, as amplitudes batem, né? A gente poderia fazer um esboço melhor, mas o que importa é que a ideia da tensão no secundário é esse VS2 aqui, que eu desenhei. Certo? Então a gente tem aqui a amplitude de pico de ambos é igual, né? Esse é o valor que eu vou chamar de IVS. Tá? É a amplitude de pico em cada um dos secundários. Então o que vai acontecer? Durante esse intervalo aqui, entre 0 e π, né? Se a gente está referenciando em ângulo, isso aqui é π. Isso aqui é 2π. Né? Um ciclo completo do sistema está aqui. A gente vai ter a condução do diodo D1 durante esse intervalo entre 0 e π e do diodo D2 no intervalo π e 2π. Tá? Isso se for um diodo ideal. Nós vamos botar aqui D1 é responsável por esse intervalo, D2 é responsável por esse intervalo. Tá? Então esses são os elementos que vão estar conduzindo aí. Ok? E aqui novamente o D1 voltaria a conduzir. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente pode fazer duas análises. Uma análise é com o diodo ideal. O diodo conduz entre 0 e π. E o outro conduz entre π e 2π. Esse seria o diodo ideal, que não tem queda de tensão. Tá? Se o diodo tem uma queda de tensão pequenininha, que a gente vai simbolizar aqui, similar ao que a gente fez no retificador de meia onda, né, ele só passa a conduzir a partir de quando essa tensão supera esse valor. Né? Então vamos marcar aqui esse valor, que seria no eixo horizontal, o momento a partir do qual o diodo começa a conduzir, e aqui o momento que ele sai de condução. Certo? Então muito similar ao que ocorreu no retificador de meia onda. Ó. Aqui também, né? Pequeno intervalo, um pequeno intervalo aqui. Tá? Aqui é 2π, só marcar o 2π, né? E aqui eu vou botar o que? Vou botar um outro eixo, para a gente simbolizar qual seria o esboço da tensão na saída ali retificada. Tá? Então o eixo horizontal também é ômega-t, que é a nossa variável que a gente trocou do tempo para ângulo. Então ômega-t é igual a θ. Ok. Então o que a gente tem aqui? Eu vou marcar π também, que é meio ciclo inteiro, né? Meio ciclo certo, né? Só para a gente dar alguns nomes a essas variáveis. Tá? De novo não está em escala, isso é só um esboço. O que a gente tinha no retificador de meia onda? Era bem similar ao que tem aqui. A gente tem a condução do D1 durante esse intervalo, que eu vou chamar de novo de alfa. Então esse intervalinho aqui, durante o qual o D1 conduz é alfa. Tá? Se os diodos são idênticos, esse intervalo aqui também é alfa. Certo? Então, isso aqui também é alfa. Os dois intervalos são idênticos, tá? Angularmente e temporalmente. Né? A gente tinha chamado esse pequeno intervalo aqui que o diodo ainda não está em condução. Vamos manter esse nome beta para esse intervalo. Tá? Esse intervalo aqui também é beta, e isso aqui também é beta. Tá? Então esse intervalo aqui é 2 beta, a largura desse intervalo. Tá? E esse intervalo aqui também é beta. Tá? Aqui é 2 beta porque
é o intervalo entre a saída de condução do D1, o zero, cruzamento pro zero, e a entrada de condução do D2. Então tem dois intervalinhos de largura beta aqui. Ok? Então, num período inteiro, a gente pode escrever a seguinte relação angular, olha só. Um período inteiro é igual ao quê? Olha, tem dois betas aqui, mais dois betas aqui, mais dois alfas, né? Então, 2 alfas mais 4 betas, certo? Isso significa, né, o tempo total de condução é 2 alfa, tá? Alfa aqui, o total então é 2 alfa, tá? Então quando o problema pergunta qual o tempo total, é igual a 2 alfa, tá? A gente pode relacionar alfa e beta através dessa relação, ou seja, né, π é igual a alfa mais 2 beta, né? Igual a gente tinha feito no outro exercício com o retificador de meia onda, a gente obtinha um resultado similar, né? Vamos guardar esse resultadinho aqui, depois a gente lança a mão dele para fazer cálculos considerando o diodo real com o modelo de queda constante, tá? Vamos fazer um esboço da tensão retificada na saída aqui, ó. Tá? Então qual é a tensão aqui, que vai ser mais ou menos o formato da corrente também. Similar ao que acontece no retificador de meia onda, vou botar aqui em laranja, a gente tem meia onda retificada por D1, depois meia onda retificada por D2, tá? E zero durante o intervalinho beta. Então vamos esboçar isso aqui. Algo assim. Depois fica zero nesse intervalo. E algo igual aqui. E depois fica zero nesse intervalo, tá? De novo, gente, isso é um esboço, né? Eu sei que não está perfeito, mas aqui a ideia é entender o que o circuito está fazendo. Então aqui é zero, durante dois intervalinhos beta aqui é zero, e aqui volta a ser zero até a gente atingir 2π, né? Aqui é π, e aqui nesse pontinho aqui, que é 2π. Certo? Esse pico aqui é o pico Vs menos a queda do diodo, né? Por quê? Isso aqui é importante, porque só tem um diodo no caminho da corrente em cada instante, tá? Então esse pico aqui, né, é idêntico nos dois, tá? No desenho não está idêntico. Isso aqui é Vs menos Vd0. E essa é a principal diferença do retificador com TEP central para o retificador de onda completa com ponte, né? Ambos têm onda completa de retificação, porém nesse aqui com TEP a gente tem um diodo no caminho da corrente por vez. Então a queda de tensão que tem aqui é só Vs menos VDO. O outro seria o dobro, Vs menos 2 VDO. Certo? Então com esse esboço em mãos, vamos proceder para a solução. Eu vou usar alguns resultados da solução que a gente fez anteriormente e também vou mostrar como é que seria a solução para o diodo ideal, que é o caso específico, quando o VD0 é igual a zero. Tá? Dados do problema, novamente, o VD0, assim como no anterior, era 0,7 volts para qualquer corrente, né? Então é um modelo de queda constante. Tá? E trafo 5:1 vai dar 24 volts RMS, que significa qual que é a nossa tensão de pico, né? Vamos fazer o cálculo aqui. Vs é raiz de 2 vezes o 120 da rede dividido pela relação de transformação do trafo, né? Trafo 5:1 significa que a tensão que aparece aqui é 5 vezes menor que a tensão que aparece aqui. Então de pico, raiz de 2 vezes 120 sobre 5, né? Isso dá aproximadamente 33,94 volts. Então esse é o pico da tensão no secundário. E aí tanto faz, tanto Vs1 quanto Vs2, né? Porque os secundários são idênticos. A única diferença é a defasagem que a gente viu aqui no esboço. Ok, com esses dados em mão, né,
O que a gente tem? De novo, usando aquela relação, se a gente chamar, né, isso aqui de uma tensão Vs seno, né, Vs seno θ, esse ponto onde o diodo entra em condução é quando VD0, que é esse trechinho aqui, ó, VD0, é essa alturinha. Esse ponto, então, Vs seno θ igual a VD0. E a gente acha a mesma relação. Se Vs seno θ é igual a VD0, né? Em qual condição? Θ igual a beta. Então vamos apagar aqui e colocar seno beta. A gente acha o beta, que é o ângulo de entrada em condução. Mesmo procedimento do retificador de meia onda. Beta é arco seno da razão entre VD0 e Vs. Tá? Com isso, a gente pode usar essa relação para achar o alfa. Né? O alfa, de novo, é π menos 2 beta. Tudo em radiano aqui, no caso, tá? Então, dois resultados que eu vou destacar, o beta e o alfa. Né? Se o diodo é ideal, significa o quê? Que ele conduz durante meio ciclo inteiro. Né? Isso significaria que alfa é igual a π e beta é igual a zero. Né? O que significa diodo ideal? Significa VD0 igual a zero. Tá? Então, se você joga VD0 igual a zero aqui, dá beta igual a zero. Tá? Então, isso aqui é um resultado específico, é um resultado particular do caso geral que a gente está trabalhando. E aí, o diodo ideal, isso aqui é Vs, não VDS menos VD0. E isso aqui, a gente tem a condução pelo ciclo inteiro. Vou até esboçar aqui o diodo ideal. A gente pode depois comparar o caso real com o ideal. De novo, é um esboço que não está numa escala, é só um esboço mesmo. Então, a gente tem a condução entre 0 e π de o diodo 1 e a condução também entre 0 e 2π do diodo 2. Ele vai até aqui. Tá? E isso aqui é Vs, efetivamente. Esse pico aqui é Vs. De novo, não está idêntico, né? Mas para a gente ter uma noção só do esboço. Isso aqui é Vs. Tá? Essa é a diferença do ideal para o real. O real está em laranja. E o ideal está em cinza. Ok? Então, beleza. Vamos continuar aqui o tratamento do problema. E a gente pode mostrar quais seriam os resultados para os dois casos, para o real e para o ideal. Quais os valores que o problema nos pediu? Tensão de pico retificado. Então, vamos chamar de VO pico. Tensão de pico retificado a gente já viu aqui já, ó, né? Vs menos VD0. Tá? Então, pelo esboço, a gente vê claramente que é isso. Vs menos VD0 vai dar quanto? Vai dar 33,94 menos 0,7. Então dá aproximadamente 33,24. Tá? Estou conservando duas casas de precisão aqui. Então isso aqui é pedido pelo problema. Vamos destacar esse resultado. O que mais que é pedido? Qual a fração do ciclo que o diodo conduz? Olha, esse resultado saiu do alfa aqui. Ó. Né? Vamos dar os valores para o alfa e para o beta, no caso, né, desse problema. Nesse problema aqui, beta é arco seno de 0,7 sobre 33,94. Isso em ângulo dá aproximadamente 1,2 graus. Tá ok? O que implica então que o alfa é aproximadamente
177,6 graus, tá? Então, né, π menos 2 beta, 180 graus, né? 180 graus menos 2 vezes 1.2, que dá, né, 2.4, dá 167,6. Ok? Só passei irradiando, aqui está em radiano, aqui está em graus. Só uma conversão direta. Então esse já é um resultado do problema, né? Como é que a gente converte esses ângulos, né? O que a gente estava falando? Ele está pedindo qual a parcela do ciclo da rede, que é 2π, ou 360 graus, que o diodo conduz, total, né? Qual é a equação que a gente viu aqui? Olha só. 2α é o período total que conduz, né? 2α dividido por 360 graus. Isso vai ser o tempo total que o diodo conduz durante cada ciclo, né? Quando a gente preenche a curvinha laranja. Então vamos calcular aqui, ó. 2α dá 355,2 graus, aproximadamente. Isso corresponde ao que, né? Em 360 graus, isso corresponde a 98,7% do ciclo. Beleza? Vamos marcar esse resultado aqui, que é algo que foi pedido. Então, só recapitulando, qual é o resultado que a gente resgatou aqui? Cada diodo conduz por um intervalo alfa, né? Se os dois diodos conduzem, cada um responsável por meio ciclo, o total de condução é 2α. Isso aí corresponde a 98,7% do ciclo. Tá? Vamos agora ao cálculo dos valores médios, né? Ele pede o valor médio de corrente e de tensão. De novo, o valor médio de corrente é, em um ciclo inteiro, 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π do valor que você quer, deteta, né? Se estamos integrando dentro de ângulo. Qual que é a facilidade que a gente tem aqui? O período dessa onda é menor do que o período da retificação de meia onda, olha só. Essa onda se repete dentro de um período π. Então eu posso calcular muito bem a média, que é um valor que vai estar por aqui assim, né? Vou chamar de VO, né? Ou IO. Vou calcular essa média só integrando dentro de 0 e π, né? E aí eu tenho a função senoidal entre 0 e π. Eu não preciso integrar, por exemplo, de 0 a 2π a função módulo e colocar o beta no ângulo, né, da integração. Então vamos simplificar essa integral aqui. Essa integral vai ser 1 sobre π, que é o nosso novo período. E, de novo, a função ela é nula entre 0 e beta. Né? Vamos observar aqui na forma de onda. A função é nula entre 0 e beta. E ela é nula, de novo, entre π menos beta, que é esse ponto aqui, que é π menos beta. Isso aqui é beta. Ela é nula entre π menos beta e π. Certo? Então esse é o nosso intervalo de integração. E ela vale Vs seno menos Vd0, que é essa função laranjinha. Então a nossa integral que a gente está construindo é entre beta e π menos beta. De que? Vs seno menos Vd0. Né? Eu tenho um diodo no caminho da condução da corrente. Da mesma forma como eu tinha um diodo no caminho da condução da corrente do retificador de meia onda. São dois retificadores de meia onda, né? Dividido por R para eu achar a corrente. Certo? Lei de Ohm aqui tranquilamente. Deteta. E esse resultado é muito similar ao resultado que a gente obteve diferente, pelo, né, só esse denominador aqui que é diferente. Né? A gente está usando o dobro do valor aqui multiplicando. Então o resultado que a gente vai obter se você fizer a solução com calma, né, eu vou passar o resultado literal, é o seguinte: 2Vd0 beta menos
π VD0 mais 2 PS cosseno beta dividido por R dividido por π R. Tá? Então a solução da integral é igual da vez anterior, né? E o resultado dá similar, não dá idêntico, né? Vai dar similar. Se você fizer a substituição dos valores aqui, né? R igual a 1K, VD0 igual a 0,7, VS igual ao valor de pico que a gente calculou lá, né? E o beta igual ao valor que a gente calculou aqui em cima, você vai obter aproximadamente o seguinte valor, 20,9 mA. Então esse é o valor da corrente média. Ok? Então essa é a corrente média desse retificador. Lembrando que esse é o resultado então do retificador real, né? Se a gente for calcular a tensão, o processo é similar. A gente vai estar integrando dentro de um período, também de beta a π menos beta, da mesma função que tem aqui em cima, Vs, seno θ, menos VD0, dθ. E o que ocorre de novo é que aparece a mesma coisa que tem aqui em cima, né, só vezes um fator R. Então a gente vai calculando, na verdade, R e O, lei de Ohm. Então, com o resultado daqui de cima, se eu tenho 20,9 mA num resistor de 1K, né, isso aqui é aproximadamente 20,9 volts. Tá? Esse é o caso real, né, considerando uma queda de tensão direta, né, no diodo. Se eu considero o caso ideal, essa integral é de 0 a π, assim como essa. Tá? Então o resultado que a gente tem para o VO, por exemplo, ideal, vamos calcular o ideal, né? É 1 sobre π integral de 0 a π, né? Significa beta igual a 0, e VD0 igual a 0, fica Vs seno dθ. Tá? E se você fizer esse resultado, você vai ver que dá o quê? Né? Também se a gente pegar esse resultado e fizer VD0 igual a 0, a gente chega na mesma coisa, né? O cosseno de 0 aqui vai dar o quê? 2 Vs sobre π. Tá? Esse é o resultado do retificador ideal, que a gente está acostumado a ver. A maior parte dos exercícios a gente trata do caso ideal. Isso aqui implica que a corrente média é 2 Vs sobre πr. Né? Dois resultados do retificador ideal. Tá? Resultados específicos do problema que a gente está tratando. Isso aí para qualquer retificador de onda completa. Tá? Usando o modelo ideal. Usando o modelo ideal de diodo. Isso serve tanto em ponte quanto em teto central, porque aí o diodo não tem queda, então o comportamento é o mesmo. A gente só quer observar qual é a forma da onda de tensão na saída, que vai ser o módulo da tensão de entrada. Tá? Se a gente fizer esses resultados aqui no problema que a gente resolveu, o VO dá aproximadamente 21,6 volts e o IO aproximadamente 21,6 mA. O resultado difere um pouco do resultado real, né? Lógico, que aqui a gente está considerando a queda do diodo, aqui a gente não está considerando a queda do diodo. Aqui a gente está considerando que o diodo não tem queda. Então esses seriam os resultados específicos. Vou deixar eles marcados aqui, mas eles são só um lembrete do que aconteceria no caso ideal. Tá? Então esse é o resultado para qualquer retificador de onda completa, né? Esse é o resultado específico para o retificador de onda completa utilizando dois diodos e um transformador com TEP central. Se nós formos empregar, como é o exercício 3.34, o retificador em onda completa, a solução fica ligeiramente diferente. Vamos verificar como é que seria o resultado utilizando o retificador com 4 diodos, ou em ponte, né? Então, de novo, vou só esboçar aqui a tensão da rede. Nosso transformador, que nesse caso é um transformador ideal,
de um simples enrolamento. De novo, essa rede é 120 volts RMS. E 60 Hz. Tá? O transformador tem um único secundário nesse caso. E a configuração do nosso retificador é um retificador em ponte. Que utiliza 4 diodos nesse formato aqui, né? E a gente liga um dos secundários aqui e o outro terminal do secundário aqui, tá? E aqui vai estar a nossa carga. Esse diodo está conectado aqui e esse diodo está conectado aqui, né? Então, de novo, vamos recapitular o funcionamento desse circuito. Vou representar cada meio ciclo também de forma colorida. Então, quando a tensão, né, essa tensão aqui, no caso do problema 3.34, esse tráfego é de 10 para 1. Similar a um retificador de meia onda. Quer dizer que a tensão que aparece aqui é 12 volts RMS. Tá? 12 volts RMS. Quando essa tensão é positiva, ou seja, semiciclo positivo da rede ali, a gente tem a condução através desse diodo e desse diodo. Olha só, a corrente sai do secundário, chega nesse ponto, passa pelo diodo de cima e volta para a carga. Desce pela carga e retorna pelo esse diodo aqui, ó. Né? Observe que tem um funcionamento ligeiramente diferente do retificador com TEP central. E no semiciclo negativo significa que essa tensão está para baixo. Então esse tráfego está forçando corrente no outro sentido. Né? Então ela chega aqui nesse ponto, ó, e ao invés de descer pelo diodo de baixo, ela passa pelo diodo de cima. De novo ela desce pela carga, né? E quando ela retorna aqui, ao invés de retornar pelo outro diodo, ela retorna por esse diodo aqui. E aí ela retorna pelo enrolamento de cima. Né? Então esse é o circuito para o semiciclo negativo, quando essa tensão é para baixo, e esse é o circuito para o semiciclo positivo, quando a tensão é para cima. Né? O que a gente observa? Né? Vamos colorir aqui os diodos. Quem é responsável pela condução do semiciclo negativo? É esse cara e esse cara aqui. Quem é responsável pela condução do semiciclo positivo? É esse cara e esse cara aqui. Né? Então a gente tem sempre dois diodos, né? Todo instante a gente tem dois diodos no caminho da corrente. Então a gente tem uma queda total de 2 VD0. Essa é a queda total. Né? Sempre tem dois diodos se opondo, né, com uma queda aqui de 0,7 à passagem de corrente. Né? Esse é o VD0. Então, qual que é a grande diferença? É que lá naquelas equações que a gente encontrou aí nas formas de onda, né? Vamos esboçar aqui rapidamente a forma de onda. A senoide do secundário. Né? E a queda que essa senoide, né, a queda de tensão que essa senoide tem que vencer, na verdade, é um valor aqui, ó, 2 VD0. Tá? Então é o dobro do outro cara lá. Então se aqui é π e aqui é 2π, né, o formato da onda retificada é similar. Tem mais queda aqui, ó. Tá? Então nosso ângulo de condução vai ser um pouco menor que seria no retificador com TEP.
né? Com o menor, se a gente fizer aquela mesma relação, né, aqui sendo um beta, né, um ângulozinho de condução beta aqui, a gente vê que o seno, né, ele é igual a 2 VD0. Então o beta nesse caso é o arco seno de 2 VD0. Certo? Então essa é a grande mudança que ocorre, né? O beta é ligeiramente maior nesse caso. Tá? Para o diodo ideal, em ambos os casos, VD0 é 0. Então, beta vai ser 0 nos dois casos. Né? Mas se a gente vai considerar a queda do diodo, vai ter esse problema, né, que a gente tem que considerar então um beta diferente. Né? Nesse caso, se a gente for fazer as mesmas contas, né, com esse circuito, a gente vai encontrar o seguinte, ó, beta nesse caso, aproximadamente 4,7 graus. Tá? Né? O alfa está relacionado pelas mesmas variáveis, da mesma forma. Né? O alfa vai dar 170,5 graus, aproximadamente. Tá? Significa, nosso ângulo de condução de novo é 2 alfa. O ângulo total de condução em um período é 2 alfa. Né? Que dá aproximadamente 341 graus. Tá? Isso corresponde a aproximadamente 94,7% do ciclo, que é 2π, ou 360 graus. Tá? Então esse seria o caso do retificador de onda completa usando ponte. Então são resultados ligeiramente diferentes. Tá? No caso ideal, os dois são idênticos, vai dar o mesmo valor. Né? A diferença é que num problema ele usou um transformador de 5 para 1, nesse problema ele usou um transformador de 10 para 1. Tá? Então nesse problema, quanto que daria o nosso VS? De novo, raiz de 2 vezes 120 volts dividido pela relação de transformação, que nesse caso é 10. Né? Aí a gente vai estar obtendo um valor de aproximadamente 16,97 volts, igual lá no retificador de meia onda. Né? Com esse valor a gente calcula de novo o que? Pico retificado, valor de pico retificado. Né? Lembrando que a gente tem duas quedas de tensão. Né? A gente tem 2 VDO de queda de tensão, né? Tem 2 diodos no caminho da corrente. Então VO de pico, nesse caso, VS menos 2 VDO, que dá aproximadamente 15,57 volts. Tá. E os valores médios? IO médio, mesmo procedimento, a gente vai integrar em um período ou em meio período. Vamos integrar em meio período, porque a gente tem uma retificação de onda completa, então ela se repete de meio em meio ciclo. 1 sobre π, integral de 0 a π. No caso, a gente sabe que o início da condução é em beta e o final da condução é em π menos beta. De que? Vs seno θ menos a queda. Nesse caso, a queda é de 2 diodos, VD0. Né? Isso aqui tudo sobre R, já que a gente está calculando a corrente, vale a lei de Ohm. dθ. E a gente vai encontrar a seguinte equação. Quatro VD0 beta menos 2π VD0 mais 2Vs cosseno beta. Isso tudo sobre πr. Tá? Esse resultado não é nada mais que o resultado anterior, onde a gente substituiu o VD0 por 2 VD0. Então, o dobro da queda. Né? Fica bastante fácil a gente ver. O dobro da queda. O valor da tensão, novamente, seguindo o mesmo procedimento, mesma integração, a gente vai achar que é R e O. Tá? Então esse é o componente real. Tá? Queda de 2 diodos. Os valores que a gente vai encontrar, se você fizer a conta, para a corrente, é aproximadamente
9,4 mA e para tensão 9,4 volts. Então esses são os resultados nesse problema. Bom, espero que tenha dado para entender como é que é o funcionamento, né? Faço esse exercício com mais calma, né? Eu fiz um esboço dele mais rápido aqui, porque ele aproveita muito os resultados dos dois últimos exercícios que a gente fez, tá ok? Então tenha um bom proveito dessa solução e da solução do outro exercício 3.33.